Vamos iniciar nossa aula. Esperar o irmão mudar o slide aí, mas vamos fazer uma oração novamente, irmãos, neste momento. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, continuamos na Tua santa presença e agora vamos estudar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar. Ó Espírito Santo, tenha plena liberdade para agir em nosso meio nesta manhã. Que o Senhor possa tirar das nossas vidas, da minha vida, qualquer distração, qualquer preocupação, qualquer outro pensamento que nos tire deste lugar, deste ambiente, nos tire, ó Deus, do deleite de ouvir e aprender a Tua palavra, Senhor. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo, precisamos que o Senhor fale, porque de nós mesmos não temos absolutamente nada a oferecer. Que o Senhor possa, ó Deus, usar a minha instrumentalidade e o Teu nome venha a ser glorificado, acima de tudo. Em nome de Jesus é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém, irmãos. De uma só substância com o Pai, os mormos. Eu queria começar... Pode passar o slide, irmão. Vamos para... Eita, preservando a unidade. O que é que tem a ver preservando a unidade com a aula sobre de uma só substância com o Pai, os mormos, irmãos? Nós observamos aí, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no vínculo da paz, né? Pode parecer que a gente está fugindo um pouco ao foco da nossa aula, né? Mas preparando o sentido de trazer isso para o início da aula, porque, irmãos, em regra, o nascimento de seitas e de divisões acontecem exatamente quando a unidade ela não é preservada, né? Novas seitas surgem disso, né? A quebra da unidade na igreja. E esse ano é um ano importante, nós vamos trabalhar esse tema, né? E pode passar, irmão, no slide. Podemos basear nesses dois versículos, né, irmãos? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, assim como vos amei a vós, também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Será se o mundo tem visto isso na igreja, irmãos? Temos sido vistos como discípulos do Senhor por causa de pelo fato de nos amarmos. Isso está em João 13, 34, 35, João 17, 22, 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Assim como o Senhor é de uma só substância, de uma só essência com o Pai, unido. Nós somos chamados a sermos unidos, né? Semelhantemente, não da mesma forma, óbvio, mas ele diz assim, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados para que na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A igreja falha, irmãos, em propagar a mensagem, porque nós falhamos na unidade. Infelizmente, a igreja falha, e Joseph Smith, que é o fundador da igreja mórmon, ele foi também, irmãos, influenciado e sofreu resultado de um problema que acontecia nas igrejas nos Estados Unidos naquela época. Ele foi afetado por essa falta de unidade. Mas pode passar o slide, irmão. Antes eu queria dizer, que unidade é essa, né? O que significa essa unidade, irmãos, que nós falamos e vamos tentar mantê-la, né? Defendê-la. Há um só corpo, né? É uma só igreja, irmãos. Nós somos uma só igreja, né? Quando a gente fala igreja, no sentido da catolicidade da igreja, porque a igreja do Senhor é una. Nós temos um só Espírito, fomos chamados em uma só esperança da nossa vocação, temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E para que isso, irmãos? Por que eu trouxe essa breve reflexão sobre isso? Por quê? Porque, como já foi trazido aqui em outras aulas, o Eric mostrou esse texto, né, que está lá em 1 Pedro 3, 15. Pode passar, irmão. Nós observamos que esse versículo diz, porém, né, nós estamos falando e vamos estudar sobre uma seita, e eu vou explicar por quê. E por que estudamos isso, né? E para que nós estudamos isso? E como nós devemos fazer isso? Como nós devemos estudar
e como nós devemos defender a fé, né? Em se tratando de defesa, a palavra nos exorta, né? Porém, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder a cada um de vós que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. A nossa postura, irmãos, ao estudarmos e defendermos a fé, deve ser uma postura de santificação interior. Cristo é o Senhor em nossas vidas, e quando a gente se prepara para dar as razões lógicas e bíblicas, a gente deve saber quem a gente deve estar glorificando como estamos fazendo isso. Santificação e temor. O cristão deve reconhecer que nós fazemos isso sob a autoridade de Deus. Nós fazemos isso, a preparação apologética, ela tem que estar assim. Nós temos que saber, irmãos, defender a nossa fé. Nós temos que saber encontrar um irmão de uma seita e poder defender. Por quê? Porque você crê na Bíblia e em Jesus desta maneira. Às vezes a gente passa muito tempo na igreja, a gente deixa de conhecer algumas verdades que são essenciais, e às vezes a gente não fala e não defende, porque às vezes a gente não conhece. E é necessário que a gente faça essa defesa, irmão, não de forma agressiva nem arrogante. Nós temos que ser gentis, nós temos que ser amorosos, nós temos que agir com humildade, nós temos que agir com mansidão. Nós temos, ao defender a fé, nós temos que fazer isso refletindo o caráter do Senhor Jesus. Muitas vezes aquele que está defendendo a fé, ele quer demonstrar conhecimento, ou mais conhecimento que o outro, e o Érico deixou isso aqui. A gente não está para ganhar um debate, para prevalecer um debate. A gente, quando vai defender a fé e evangelizar, o nosso objetivo principal, irmãos, é ganhar aquela pessoa para o Senhor. É para que ela reconheça a palavra do Senhor, é para que o Espírito Santo toque o seu coração, né? E a postura deve ser, nós devemos ser apologistas gentis, que nós defendemos a verdade com amor, mantendo a esperança, né? Mesmo em contexto de perseguição. E hoje, irmãos, há uma beligerância. Eu fiz um comentário, né? Eu vi uma postagem do reverendo Ageu Magalhães, e olha que ele é um pastor muito reformado, as postagens dele, a igreja dele, mas eu vi alguns comentários de alguns irmãos, eu digo, misericórdia, né? Aquela fazendo da compreensão bíblica e do entendimento dele, praticamente, assim, chamando para um exclusivismo. Ele trata a defesa da fé, muitas vezes da fé reformada e de alguns pontos, de uma forma que acaba criando facção e divisão dentro da igreja do Senhor. E a gente vê muitas pessoas na rede social, né, debatendo a fé para mostrar mais conhecimento, ou para querer ter razão, ou para querer, não, eu estou certo, aquele irmão está errado. Eu estou salvo e ele está perdido. Tudo isso, irmãos, que nós fazemos deve redundar em adoração, irmãos. Tudo na vida cristã. Quando eu falei o objetivo da aula é evangelizar, fazer missão, o fim é a adoração. No centro da igreja está a adoração. Se Jesus não é adorado naquilo que eu faço, então praticamente não valeu a pena aquilo que eu fiz. Não teve resultado. Ele deve aparecer, ele deve se destacar na apologética. O Senhor deve aparecer na apologética. Ele que merece estar ali refletindo. Não é o conhecimento daquele que está lá defendendo, não é a inteligência de quem seja. E nós devemos estar, como eu falei, nós devemos estar preocupados em ganhar debate algum. E quem é esse Cristo? Começando. Quem é esse Cristo que está no centro da minha adoração? Quem é esse Cristo que está no centro da minha adoração? A gente vai voltar a essa pergunta no final, mas voltando, passando a Joseph Smith, ele não enxergou Cristo na vida daquelas pessoas que conviviam naquelas igrejas, né? Debates intensos, brigas, e existiam praticamente 3 igrejas históricas naquela época, nos Estados Unidos, naquele período, no século XIX: presbiterianos, metodistas e batistas. E pelo que a gente viu, cada um queria a exclusividade da salvação para si. Não, a minha igreja, eu sou presbiteriano, é a igreja que está certa e só está salvo quem está aqui, o batista e o metodista e as discussões, e ele, um garoto de 14 anos. 14 anos de idade. Ele viveu nesse contexto, ele passou por isso. Com certeza ele passou dilemas, porque ele via irmãos que diziam professar a mesma fé, com um só Senhor, com um só batismo, com uma só esperança, mas não sentavam juntos para conversar sobre isso, ou até para alinhar as diferenças, ou até para entender se aquela diferença ela é substancial
ou não para a salvação, mas aquilo afetou e ele passou um momento de dificuldade. E eu queria começar com uma pergunta, pode passar o slide agora, irmãos. Pergunta: você acha que os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são cristãos? Eu vou fazer uma enquete também, mas eu não vou fazer uma enquete como o Eric fez. Eu queria fazer uma enquete aqui, e você não tenha vergonha de dizer que sim ou que não. Se você acha, se você não acha, não tem problema. Aqui a gente não está para testar conhecimento. Mas se alguém aqui acha que os irmãos da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Santos podem ser chamados, podem ser cristãos, levanta a mão. Quem não achar... Sim. Mas eles podem ser chamados... Oi. Perfeito. Perfeito. Amém. Perfeito. A gente vai tentar, ao final dessa aula, que a gente possa ter um pouco mais de conhecimento. Perfeito. De Cristo. Certo. O Sérgio está dizendo aqui exatamente que você vê no mormon, o procedimento dele, a conduta, né, ele parece um crente. Né? E nos Estados Unidos, né, são bons cidadãos. Os mormons são bons cidadãos americanos, né, porque lá a igreja ela é muito maior. E a gente vai entender por que isso acontece, irmãos. E por que a pergunta? Eu queria que o irmão projetasse o site oficial da igreja. Né, e para quem essa aula ela é gravada, aqueles que vão estar ouvindo, pode ser que alguma pessoa da igreja, né, ela entenda o espírito que nós estamos aqui, o desejo, e tudo que a gente falar aqui vai estar baseado nos escritos e naquilo que os próprios mormons ensinam, né? Os membros dessa igreja ensinam. E não é com o sentido de mostrar que estamos certos e eles errados, né? Mas a gente entender o que a palavra de Deus como ela nos direciona. E eu queria que o irmão abrisse o site acho que foi colocado aí, o perfil da Igreja Sud, porque a gente vai ver em tempo real, mais ou menos. Isso, aí. Se não for possível, depois eu passo o link para os irmãos e vocês mesmos podem... Mas com cuidado, irmãos, porque o grande perigo de alguns ensinos é porque eles são muito parecidos com o Evangelho, são muito parecidos. Em alguns momentos parecem defender a fé. Irmão, coloque o vídeo, Moisés, o vídeo 1, vá, que é bem rapidinho. Paciência um pouquinho, irmão, só o sistema... Ou o site ou o vídeo. Se você quiser colocar o vídeo... São 2 vídeos bem curtinhos.
Vamos continuar. Então, peraí. O problema, irmãos, os irmãos abrirem o site, está lá, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Jesus Cristo é o Senhor. E lá no site, vocês vão ver, tem as perguntas mais frequentes. E uma das perguntas que está logo em cima no site é assim: os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são cristãos? No site lá, aí eles respondem, e tem lá a resposta: sim, são cristãos. Aí diz assim: como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Aí tem lá: Ele nos ama muito mais do que podemos imaginar. Tudo isso é verdade, irmãos. Aí diz assim: nós nos consideramos seguidores devotados do Senhor. Aí tem uma frasezinha: embora algumas de nossas crenças sejam distintas. Aí continua. Pronto. Aí, ó. Suba um pouquinho, suba, irmão, para você ver. Você, olhando o site, suba, por favor, para ver. Pronto, aí a página. Jesus Cristo é o seu Salvador. Aí você vai lá por curiosidade. Aí pronto, nossas crenças. Sobe um pouquinho, por favor. Aí você vai ver. Pode subir. Aí, perguntas frequentes. Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Pare, por favor, pode parar. São cristãos? Aí eles respondem sim. Né? Embora algumas de nossas crenças sejam distintas, cremos que, por meio de sua vida, de seu ministério, de seu sacrifício e de sua ressurreição, Jesus Cristo nos salva do pecado e do sofrimento e da morte. E eu quero crer, irmãos, se alguma pessoa estiver lá nessa igreja e crer realmente dessa forma, não vendo essas diferenças que ele diz ver, aqui é a verdade do Evangelho, irmãos. Ele crê no Senhor e na palavra. O problema é que existe tanta coisa oculta nessa. Eu vendo, tanta informação, eu não consegui compilar tudo, irmãos, porque tem coisas muito estranhas na Igreja dos Mormons. Eu não sei se o irmão vai conseguir colocar um videozinho. Consegue colocar o vídeo 1, por favor? Vejam, irmão, como é interessante, como é atrativo a propaganda e o chamamento que eles fazem. E se Jesus Cristo for a resposta que você procura? Às vezes. Se Jesus Cristo for a resposta que você procura? Às vezes, parece que a vida é só acordar, trabalhar, pagar as contas, dormir e repetir tudo de novo. Mas com Jesus Cristo, até os dias aparentemente normais ganham significado. Você acorda sabendo que a sua vida tem valor e direção. Seguir o Salvador me ajuda a entender quem eu sou, por que estou aqui e para onde estou indo, e isso muda tudo. Se você também quer sentir essa paz, fale com os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles podem te ajudar a encontrar o sentido que só o Evangelho de Jesus Cristo pode dar. Tá vendo, irmãos? Muito parecido, atrativo, jovial. E é uma igreja que atrai muitos jovens, irmãos. Essa igreja atrai muitos jovens, né? E tem alguns motivos. O outro vídeo também, irmão, curtinho, por favor. Tem um presente muito especial? Eu tenho um para você. O Livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo. Ele ensina muito sobre as famílias, e você pode conseguir um exemplar desse gratuitamente com os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Junto com sua família, você pode aprender muito sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. É só clicar no link abaixo e pedir o seu exemplar. Uma campanha massiva na rede social. Nesse ponto, para nós que somos crentes, nós vamos estranhar. Quem conhece a palavra, peraí, o livro de Mormon, por que não a Bíblia? Mas para as pessoas, em geral, da sociedade, que não conhecem, acho interessante o que é o livro de Mormon, né? Aí eles vão ensinar um outro testamento do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos começar na origem, irmãos, dessa igreja. Pode voltar os slides, meu amado irmão, que fala um pouco do profeta fundador. E eu falei, irmãos, que a gente chama de seita,
Nos escritos de Joseph Smith, ele trata todas as igrejas como seita. Ele bota lá as seitas, aí diz, eu descobri que o presbiterianismo não é verdadeiro, e todas as igrejas apostataram, vocês vão ver isso. E por isso que eu digo, eu entendo a religião sul como seita, porque ela carrega o seguinte, a ideia exclusivista. Por mais que ela diga que são cristãos, mas eles são exclusivistas, né? A verdade está lá. Eles são dissidentes de outra igreja. Eles têm um líder, que eles têm um referencial, né, carismático. Há um certo controle lá dentro. Então, tem as características de uma seita. Mas o profeta fundador, né, Joseph Smith, ele nasceu em 23 de dezembro de 1805, em Sheridan, Windsor Country, nos Estados Unidos, né? E ele tinha 14 anos, irmãos. E ele, como eu falei, ele ficou decepcionado com as igrejas que ele conhecia, brigas que existiam naquele momento. E ele vivenciou isso. E ele começa a orar. Diz ele que ele começa a se questionar a respeito do bem-estar de sua alma, né? Ele sentindo culpa no coração e ele precisava de algo que tirasse aquela culpa. E, infelizmente, naquelas igrejas, ele não estava encontrando isso. Que a nossa igreja seja um lugar, irmãos, de cura, de restauração, onde as pessoas encontrem e cheguem aqui e se sintam amadas, porque as pessoas procuram isso. Joseph Smith certamente procurava, ele era um adolescente de 14 para 15 anos, e ele começa a refletir na carta de Tiago, capítulo 1, 5, pronto, e onde diz assim, pode passar, irmãos, aí está, em 1820, né, esse rapaz de 14 anos, chamado, começou a se questionar a respeito do bem-estar de sua alma. E qual igreja ele deveria se filiar, né? Para onde eu vou? Aquelas igrejas só vivem brigando. Então, aí ele foi para esse texto, né? E faz uma interpretação dele. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, se lhe há dada, né? E essa escritura teve um impacto, irmãos, na vida de Joseph Smith. Ele vai para um bosque calmo e vai orar. E ele diz, irmãos, pela primeira vez em sua vida ele pôde orar em voz alta. E quem é que ele vê nessa oração, irmãos? Quem é que ele encontra? Pode passar, irmão. Eu já estava vendo o outro ali, eu achei que já estava aqui, mas está ali só, pronto. A primeira visão de Joseph Smith, ele diz que, sabe quem são aqueles dois ali? Alguém sabe? Pode dizer, irmãos. Ninguém sabe. Deus Pai e Deus Filho. Joseph Smith orou e disse que viu Deus Pai e o seu Filho Jesus Cristo aparecem para ele e dizendo a ele que os seus pecados haviam sido perdoados e que ele, vejam bem, irmãos, naquele momento Deus Pai diz e a Deus Filho assim, esse é o meu filho amado, e ele diz a Joseph Smith que não deveria se filiar a nenhuma das igrejas a quais existiam, né? Isso está, irmãos, na Pérola de Grande Valor, que é um dos escritos, vai chegar lá, mas pode passar, irmãos, essa foi a primeira visão. Isso passa um tempo, isso ele tinha 14 anos, depois passa mais 3 anos, ele tem uma segunda visão, né? Mas, perdão, eu já me atropelei, porque a primeira visão está exatamente aí, nesse livro, A Pérola de Grande Valor, onde ele diz exatamente isso, né? Assim que apareceu, né, senti-me livre, porque ele disse que estava enfrentando uma angústia, como se o diabo tivesse oprimido ele, o inimigo que me sujeitava. E veja bem, ele diz, quando a luz pousou em mim, vi 2 personagens, cujo esplendor e glória desafiam a qualquer descrição, pairando no ar. Acima de mim, um deles falou-me, chamando-me pelo nome, disse, apontando para Jesus, este é o meu filho amado, ouvi-o. Então Joseph Smith nessa oração vê Deus Pai e Deus Filho, e ele diz exatamente como está lá, este é mais ou menos no batismo, este é o meu filho amado. Aí diz, ouvi-o. Pode passar o slide. Meu objetivo, isso ele escreve no livro A Pérola de Grande Valor, ao dirigir-me ao Senhor, era saber qual de todas as seitas estava certa. Vejam bem, ele se chama seitas, viu? E a fim de saber a qual eu me uni. Portanto, tão logo me controlei o suficiente para poder falar, perguntei aos personagens, aqueles que estavam na luz acima de mim, qual de todas as seitas estava certa, pois até aquele momento jamais me ocorrera que todas estivessem erradas, e a qual me uni. Aí ele diz assim,
Ele diz que até aquele momento ele não achava que todos estavam errados, que tinha uma certa. Aí ele fala, foi-me respondido. Pode passar o slide? 19. Foi-me respondido que não me unisse a qualquer delas, pois estavam todas erradas. E o personagem que se dirigia a mim disse que todos os seus credos eram uma abominação à sua vista, que todos aqueles religiosos eram todos corruptos, e que eles se aproximam de mim como os lobos, com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Né? Os irmãos lembram, né, de alguns versos, a gente vai ver vários momentos, vários textos bíblicos, né, no meio de alguns escritos dele. Aproximam com os seus lábios, o coração está longe de mim, me ensinam doutrina como mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas que negam o seu poder. Né? Pode passar, irmãos. Então, ele às vezes fala personagem, né? Porque existem 3 visões, 3 histórias sobre essa visão. Não foi inicialmente que ele viu Deus Pai e Deus Filho. Inicialmente ele fala que viu só Jesus. É muito confuso, irmãos. Tem muitos relatos. Acabou esse prevalecendo, dessa primeira visão. Aí, aos 18 anos, ele teve uma segunda visão, né? E ele vai para determinado lugar, e ele conta-se que nessa visão, um mensageiro de Deus chamado Moroni. Quem já estudou um pouco sobre Mormons viu esse anjo Moroni. Nos templos mormons, vocês vão ver um anjo com uma trombeta, né? Um trompete uma trombeta, né? No topo, no pico lá da igreja, é exatamente esse anjo Moroni, né, que havia dado uma ordem para ele procurar um livro com lâminas de ouro, né, escritos na colina de Qumorá, e de onde mais tarde, depois, ele seria traduzido e se tornou o livro de Mormons e passou a ser considerado a palavra de Deus. Né? Nesse momento, ele aparece 3 anos depois, e aí ele diz, vá a tal lugar procurar essas placas de ouro que nunca apareceram. Ninguém nunca viu esses manuscritos. Nós temos os manuscritos bíblicos, né? Mas os manuscritos foram em placas de ouro. Mas nunca ninguém viu, né? A não ser Joseph Smith e aqueles que iniciaram a igreja, que disseram que, mas nunca apareceu. Não tem nenhum registro arqueológico que mostre isso aí. Pode passar, irmãos. Então, naquele momento, Joseph Smith, ele foi escolhido o profeta de Deus, que sob a direção de Jesus Cristo, restauraria a sua igreja na terra. A igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Né? Depois eu vou passar o slide para os irmãos. Né? Tem uns links no slide e os irmãos vão poder entender. Eu pergunto, irmão, era certo você dar crédito a uma visão desse tipo? O que é que a Bíblia nos ensina, irmãos? Tão claro o ensino bíblico. Pode passar, irmãos. Pode passar. Gálatas 1, 6 e 9, né? Um texto muito conhecido. Estou admirado de que tão depressa Paulo, né? Uma das cartas mais assim, onde Paulo estava com muito de defesa pelo que estava acontecendo na igreja de Gálatas, né? E ele escreve aquela carta com certa ímpeto e fúria pelo que estava acontecendo. Ele começa isso. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou da graça para outro evangelho, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda vós, veja bem, ainda que nós, Paulo diz, ainda que nós, mesmo ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos tenho pregando, seja maldito. Como antes temos dito, ainda assim, agora novamente digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Apesar disso, irmãos, a Bíblia ser tão clara, essa igreja tem crescido e crescido muito. Novos adeptos, exponencialmente, eles realizam um trabalho missionário. Praticamente todo jovem, ao fazer 18 anos, ele é chamado a fazer ou a ir em missão em outro lugar. E a gente vê aí os mormons andando, né, pela cidade constantemente. E, pelo que eu li, irmãos, eles enviam mais missionários do que as outras igrejas cristãs todas. Porque todo jovem, eles são chamados de elders, né? Elder, em inglês, que significa ancião, né? Eles não chamam ancião porque a maioria são jovens, então não faz sentido chamar um jovem de ancião. Mas eles têm um trabalho missionário. E eu digo, se a pessoa não tem um conhecimento
da palavra, ele é facilmente encantado pelo ensino e por aquilo que eles trazem, né? Que é muito parecido com o Evangelho. É uma igreja extremamente rica, né? Uma igreja muito rica, muito poderosa, muito forte economicamente, a igreja dos mormons. Aí eu pergunto, irmãos, é razoável? Pode passar o slide, irmãos. É razoável acreditarmos que todos os crentes apostataram, porque eles dizem, após a ressurreição do Senhor Jesus, todo mundo apostatou. E dizem, a igreja de Jesus Cristo deixou de existir. Praticamente por 1.700 anos. Não existia crentes. De fato, irmãos, a gente entende que historicamente, ali, depois da ressurreição nos primeiros séculos, a igreja, muitos foram apostatando da fé. Muita coisa entrou na igreja. Mas a igreja nunca deixou de existir, né? A igreja, o povo de Deus, né, nunca deixou de existir. A gente pensa que a igreja católica, os que entendem de uma forma muito grosseira, não. A igreja fundada por Jesus foi a igreja católica. A igreja evangélica só surgiu em 1517 com a reforma protestante. Eles dizem isso. Mas não é, irmãos. Isso não é, porque alguns, de fato, apostataram da fé, mas a gente não pode pensar que por 1.700 anos as pessoas viveram em escuridão espiritual, né? Aí depois elas começaram a ter o desejo de conhecer a Deus, e alguns começaram a ver que não tinha evangelho mais sobre a terra. Nos escritos mormons eles dizem isso. Então, outros reconheciam que não havia mais revelação nem autoridade verdadeira na igreja de Cristo. Aí chega o tempo da igreja ser restaurada para eles. Pode passar, irmão, o slide. Não passei, não coloquei. Perdão, volta, irmão, volta. Eu tinha que ler esses 2 versículos. Né? A Bíblia nos diz, irmãos, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatarão alguns da fé. E de fato aconteceu, irmãos. Nos últimos tempos, depois que Jesus voltou, a gente entende que quando se fala em últimos tempos, alguns, mas não todos. Joseph Smith diz que todo mundo apostatou. E ele seria o profeta que traria a restauração, né? Pode passar, irmão, agora. Os mormons, né? Quando é feita aquela pergunta, eles dizem que sim, que são cristãos. Por quê? Porque eles incluem a Bíblia entre os 4 livros que eles reconhecem como escrituras. A Bíblia é um dos 4 livros que eles reconhecem como escritura. E a sua crença em Jesus Cristo, diz, é a parte central. E por causa, qual é a prova disso? O nome oficial da igreja, né? A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Joseph Smith, quando ora, ele diz assim, então, qual é o nome que eu boto na igreja? O nome da igreja tem que ser a igreja de Jesus Cristo, porque eu vou restaurar a igreja de Jesus Cristo na terra, então, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, as escrituras, pode passar, Mormon são a Bíblia, o livro Mormon, a pérola, doutrinas e convênios e a pérola de grande valor. Às vezes tem uma compilação que são os 4 assim, fica bem grosso, né? Porque é toda a Bíblia e você vê, é um livro, então às vezes tem separado também, né? E segundo eles, irmãos, o livro, segundo a igreja Sud, né? Sud é chamado Santos dos Últimos Dias. Quando você vê esse nomezinho, Santos dos Últimos Dias. Eu não deixei aqui claro. O livro Mormon contém 1000 anos de história e foi escrito por profetas que viveram nas Américas entre 600 a 300 antes de Cristo. Pode passar, irmãos. Outro, você vê, o livro de Mormon, outro testamento do Senhor Jesus Cristo. Está lá na capa, né? Como se fosse um outro evangelho. E é como se tivesse, irmãos, 600 anos antes de Cristo, 2 povos, nefitas e amanitas, vieram lá do Oriente Médio para as Américas, né? E aqui eles começaram a habitar e já começaram a falar sobre Jesus, e esse livro conta toda essa história, né, desses povos aqui na América. Tem um fato que eu não coloquei aqui, porque é muita informação, irmãos. Tem um fato no livro de Nefe, capítulo 2, a partir do versículo 20, que eles dizem, irmãos, que até a cor da pele foi maldição por causa de desobediência. Está lá no livro. Aí, porque era uma igreja profundamente racista. Até 78, negros
não podiam fazer parte da diretoria de nada, da igreja, né? Depois de 78 que mudou, mas era uma igreja extremamente segregacionista. E está lá, está escrito no livro de Nefe, né? Essa inspiração de Deus, né? Então, e com respeito ao livro de Mórmon, o que é que Joseph Smith diz, irmãos? Vejam bem, eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo os seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. Se vocês olharem o site lá, quando fala a parte do livro de Mórmon, na introdução tem essa passagem onde eles dizem exatamente isso. O livro de Mórmon é o livro mais importante. E por quê, irmãos? Pode passar, próximo, amado irmão. Eles dizem no artigo 8 da declaração de fé deles exatamente o seguinte, né? Uma apresentação doutrinária da igreja, que cremos na Bíblia, é a palavra de Deus, até onde esteja corretamente traduzida. E diz assim, também cremos no livro de Mórmon, é a palavra de Deus. O livro de Mórmon, irmãos, corrige a palavra de Deus. A Bíblia só é válida naquilo que não contrapor o livro de Mórmons. O livro de Mórmon, tanto que vocês viram naquela propaganda, a menina, que você quer o livro de Mórmon, eles doam o livro para quem quiser, eles vão ensinar. Se você lá no site, você quer receber uma visita, eles chamam. Então, vejam, irmãos, agora a real origem do livro de Mórmons. Pode passar. Pronto. O livro de Mórmons não contém nada de sobrenatural, irmãos. O que se fala é que, em grande parte, vem de um plágio de um manuscrito de um presbiteriano. Joseph Smith, ele frequentou, a família dele foi frequentar uma igreja presbiteriana, irmãos. Ele nunca foi religioso. Era um período muito místico, aquele período ali no início do século passado, nos Estados Unidos, início para o meio, onde eles viviam muito com pedras, com rituais místicos, com caça ao tesouro. Então, havia um misticismo latente, né? E esse manuscrito, chamado Manuscrito Spalding, de Salomon Spalding, que tinha, né, em uma linguagem imaginária, porque tem muita ficção, versava sobre a história dos povos primitivos da época. Aí fala por interesse arqueológico, mas nada na arqueologia consegue comprovar a historicidade do livro de Mórmons. Nada. Não existem cidades, não existe nenhum relato histórico de moedas, de acontecimentos, de pessoas que são citadas. Nada na arqueologia registra a veracidade do livro de Mórmons. Então, esse manuscrito caiu nas mãos, veja bem, era de um pastor presbiteriano, cai nas mãos de um desviado batista, ex-pastor batista, Sidney Rigdon. Dizem até, irmãos, que esse Sidney Rigdon, ele, junto com Joseph Smith, foi quem criou a igreja, mas só ficou a ênfase para o Joseph Smith, não para esse pastor aqui desviado. E ele leva até Joseph Smith, que é auxiliado por um terceiro, e ele compôs, né, essa que a gente pode dizer, se os irmãos pegarem para ler o livro de Mórmons, é uma aberração. O que se tem lá são coisas assim que, com todo respeito, aqueles que acreditam nele. Mas é um livro, e como nós lemos, né, que vem dizer, assim, atacar a Bíblia, irmãos. Eles atacam a inerrância, a autoridade, a infalibilidade da Bíblia, e eles ainda consideram como palavra de Deus. Pode passar, irmão. Sim, o autor Salomon morreu sem publicar aquele livro, né? Pode passar, irmãos. Doutrinas e Convênios, né, que contém revelações dadas principalmente a Joseph Smith. A obra contém instruções, né, como se fossem alianças e ordens que acontecem entre eles, e a Pérola de Grande Valor, que contém registros, né, do chamado Livro de Abraão e Moisés, né? Tem um livro de Abraão e o livro de Moisés, recebidos por revelação a Joseph Smith, e contém escritos de Joseph Smith falando da sua história pessoal, as suas crenças. Muita coisa do que eu coloquei, que a gente tinha aqui, está nesse livro, como eu li antes, a Pérola de Grande Valor.
São regras de fé para eles. Equivale como palavra de Deus. E não para por aí, porque eles têm um profeta hoje. Esqueci até o nome do profeta, devia ter anotado. Nelson é o profeta que já vem há alguns anos. E o que ele fala, irmãos? Ele fala como boca de Deus e como autoridade divina. O profeta deles. Então, além dos escritos que estão lá, porém, irmãos, tem uma observação: esse livro de Abraão foi encontrado um papiro, né, de 1835, onde que esse papiro mostra que Joseph Smith comprou o que está nesse livro de Abraão. Ele não traduziu corretamente, irmãos, esse livro. Especialistas em egiptologia traduziram os papiros e identificaram como documentos egípcios funerários, né, como o livro dos mortos, o livro de respiração, datados de muito tempo depois de Abraão. Mas está lá como se fosse escritos dos livros de Abraão. Pode passar, irmão. Pronto. E nós entendemos, irmãos, que a Bíblia é a única e definitiva palavra de Deus. Para a gente entender a doutrina, os erros da doutrina mórmon, a gente vai fazer um breve comparativo entre o que a Bíblia ensina e algumas coisas, não tudo, obviamente, não temos tempo, que a Igreja Mórmon ensina, né? Será que eles creem que a Bíblia, nós já mostramos que não, é a única e definitiva palavra de Deus? A Bíblia ensina, porque nós cremos, né, que ela é única, que ela é final, que ela é infalível. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 1 Pedro 1,21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nunca, irmãos, é uma pessoa apenas. Você vê, as seitas quando aparecem, elas sempre aparecem realçando uma pessoa. Há um ser iluminado, há um grande profeta, né? E vamos pensar nisso. Maomé, ele tem um encontro com um anjo também. Diz que o anjo Gabriel aparece para ele. E ele se torna o grande profeta de Deus. A figura de Maomé, e ele escreve o Alcorão, né? Os adventistas, né, que tem Ellen White, né, a grande profetisa, creem na palavra, mas a grande intérprete, Ellen White. Vamos ver na próxima aula com o presbítero Felipe, que está adoentado, não pôde estar aqui hoje. Ele até pediu para, eu esqueci de avisar, ele deveria estar aqui, ele queria estar, mas ele está adoentado. Oremos por ele. Ele vai falar sobre os testemunhos de Jeová, que o reverendo Célio não está aqui, que não sei se fica gravado, mas eu vou... Ele diz assim, testemunhas de javali. Eita, mas tem a figura de Joseph Smith, né? Pode ser processado se algum testemunho de Jeová estiver ouvindo isso, né? Mas grandes, aparece um homem, uma figura divina, inspirada, e tira a base de qualquer escrito, irmãos. A nossa fé, irmãos, não é fundamentada em homem algum, né? O livro que nós cremos, né, nós sabemos que foi escrito no período de 1500 anos, por 40 pessoas diferentes, em épocas diferentes, e não há contradição nele, e as pessoas deixam de seguir tal livro para seguir, às vezes, revelações de uma pessoa. Pode passar, irmão, o slide. A revelação progressiva e final de Jesus, né? Havendo Deus falado outrora, de muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. A palavra é a verdade, e Jesus diz ao Pai, a tua palavra é a verdade, irmãos. A revelação final é o Senhor. E a preservação, irmãos, providencial, né, por parte de Deus do texto bíblico, é confirmada nos registros arqueológicos, né? Pergaminhos do Mar Morto e outros registros que tem. Uma palavra extremamente confirmada. A arqueologia. Esse livro foi muito combatido, irmãos. É muito combatido, muito combatido. Arqueólogos e muitas pessoas que foram combater a Bíblia acabaram se convertendo, porque começaram a comprovar a veracidade dos fatos que aqui são ensinados. Pode passar, irmãos. Por sua vez, a Igreja Mórmon. Pode passar. Travou, pronto. Não, acho que passou.
a isso. A Bíblia é a definitiva, mas os mormons pensam o quê? Que a Bíblia foi adulterada, que a Bíblia perdeu as suas verdades, que não contém o Evangelho em toda a sua plenitude. E eles acrescentam a verdade bíblica. Pode passar, mais um. Há mais de um Deus verdadeiro. Vejam bem, irmãos, a Bíblia ensina e a gente crê que só há um Deus vivo, verdadeiro, e que além dele não há outros deuses. E a palavra nos diz lá em Deuteronômio 6,5: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A exclusividade de Deus como Salvador, para que saibais, Isaías 43, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Esse é um dos motivos, é um dos textos que a gente começa a entender porque Jesus é Deus também. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Esses títulos, Deus, Senhor e Salvador, são atribuídos a Cristo no Novo Testamento. Senhor e Salvador. Fora de mim, eu sou o único Deus, fora de mim não há Salvador. Não é a Trindade, o fato de Deus, Pai e Filho ser uma substância, a mesma essência em pessoa, não é uma criação, e não é fácil para a nossa compreensão. É mais fácil a gente entender e dividir as pessoas como os testemunhos de Jeová fizeram. Deus Pai é um, Deus Filho é outro. E vocês vão ver que os mormons também. Mas pode passar, irmão. Marcos 12, 28, o mais importante é dos mandamentos: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, toda a alma, de todo o entendimento. Mas ao contrário, a igreja mormon ensina que há muitos outros deuses. E a igreja mormon, irmão, ensina que os seres humanos podem vir a ser deuses. Eles ensinam que ainda que aqueles que alcançam a divindade teriam no futuro também filhos espirituais que adorariam e orariam a eles como nós adoramos a Deus e oramos ao Senhor. Então, eles têm isso, essa ideia, essa compreensão, eles vão lá para os Salmos, que fala, sois deuses, a palavra, eles interpretam e eles ficam nessa aspiração. Pode passar, irmãos. Então, eles não creem no Deus único. Eles creem que existem 3 deuses. Você vai ver mais adiante. Eu já estou pulando aqui, eu dei um spoiler. Deus Pai, uma vez, já foi homem como nós. Irmãos, eles ensinam isso, que Deus, o Pai, foi um homem como nós. A Bíblia ensina o quê? Que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. 1 Timóteo diz assim, 6, 15, 16, a qual o seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único e poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que é único, que tem a imortalidade e habita na luz inacessível, e nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Deus é Espírito, irmãos. Deus é Espírito. Deus Pai. Pode passar o segundo, irmão. Deus não é homem. Deus não é um homem, irmãos. Nós vemos em número. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Oséias 11:9 diz assim, não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus, não sou homem, não homem, o santo no meio de ti, não virei com ira. Romanos 1:22, 23, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível e de aves, quadrúpedes e répteis, que é a tendência do nosso coração, irmãos. Na nossa prática existencial, o oposto da nossa fé em Deus não é a descrença, não é o ateísmo, é a idolatria. É a idolatria. Quando nós não adoramos a Deus, vamos adorar qualquer outra coisa. E os ateus adoram algo também. A si próprio, a sua própria capacidade. Então, o homem tem a tendência à idolatria. Quando não adora a Deus, ele vai colocar alguma coisa no lugar de Deus. Pode passar, irmãos. Deus sempre existiu, eternamente. E temos lá, onipotente, onisciente, ele é. Salmo 92 diz, antes que os montes nascessem e formassem a terra, o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus.
Aonde a presença de Deus? Para onde me ausentarei do teu espírito? Salmos 139, 7 a 10. Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço na minha cama, no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, ainda lá a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Porém, a igreja mórmon, pode passar, irmãos. Porém, a igreja mórmon ensina que Deus Pai foi um homem como nós. E que progrediu, né, com o tempo até tornar-se o Deus que é. E mesmo nessa condição, ele continua a possuir, a ser um Deus de carne e osso. Tem até um dito dele, o próprio Deus já foi como nós somos agora. Ele é um homem exaltado, entronizado em céus distantes. Em Doutrinas e Convênios, 130, diz assim, é dito, o Pai tem um corpo de carne e osso, tangível como o do homem. Também a citação famosa de Lorenzo Snow. Veja bem, irmãos, o que é que ele diz? Como o homem é, Deus foi. Como Deus é, o homem poderá vir a ser. Regra de fé de James Talmage, página 389. Como o homem é, Deus foi. E como Deus é, o homem poderá vir a ser. Então, eles têm essa perspectiva, esperança na igreja, né? E, para completar, né, o mormonismo ensina que Deus tem um pai, né? Joseph Smith diz, tem um avô, um bisavô, um tataravô, e assim sucessivamente. Isso está nos ensinos de Joseph Smith. E tem muita contradição, irmão, nesses ensinos. Se você ler, você vai ler o livro de Mórmon, depois você lê Doutrinas e Convênios, algumas coisas, um monte de contradição. Não é uma doutrina firme e segura em ponto nenhum. Tem até uma situação que eu não coloquei, até pelo tempo, né, que ele diz que Jesus e Satanás são espíritos irmãos. Que Jesus e Satanás são espíritos irmãos, que nos tempos, os dois se propuseram a ser o Salvador, mas Satanás queria impor uma adoração e terminou Jesus sendo escolhido para ser o Salvador. E eles ensinam exatamente isso, né? Como se Jesus tivesse sido criado posteriormente, né, para eles serem irmãos. Por quê, irmãos? Vamos pular. Agora, próximo ponto, pronto. E o Deus triuno, né? E a questão da trindade, né? Nós sabemos, irmãos, não vou adiantar muito, a gente crê, através dos tempos, que nós cremos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não são deuses separados, são pessoas distintas, né? Mas é um só Deus, triuno. A gente vê lá Mateus 2, João, são muitos textos. A Bíblia ensina que existe um Deus e que as manifestações distintas não é também como a unicidade, né? Há uma fé, um princípio que diz que Deus ele é um só e que ele tem manifestações, ora como Pai no Velho Testamento, como Filho, como Espírito, mas nós cremos, irmãos, que nosso Deus ele existe em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Os mórmons não acreditam nisso, né? Pode pular. A igreja de Mórmon, o que é que eles acreditam? A doutrina de Mórmon difere e ensina que Pai, Filho e Espírito Santo são três deuses separados. Ensinos do profeta Joseph Smith. E difere significativamente, irmãos. Por quê? Porque eles só acham que eles são unidos no propósito, né? Mas eles têm personalidade, são três seres distintos, separados fisicamente e não subsistem como um único Deus. E ainda mais, a doutrina afirma, como eu falei, que Pai e Filho têm corpos tangíveis, de carne e osso. Tanto Deus Pai como Deus Filho. E a única coisa que tem, eles são unidos somente no propósito, né? Eles são considerados um em propósito, doutrina e vontade. Mais uma heresia da igreja mórmon. Mas pode passar, irmãos, já estamos chegando no final. Com relação à salvação, irmãos, é outro ponto bem interessante, né? A Bíblia ensina que nós somos salvos pela fé. É a nossa fé, é a nossa crença histórica, e que mais nada além da solução que é provida por Deus poderia resolver o problema do pecado. Nós vemos lá 1 Pedro 2, 24, está aí, pronto.
carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E agora eu vou mostrar aqui o que é que tem no livro Doutrinas e Convênios dos Mormons e o que é que eles acreditam. Pode passar, irmão. Pronto. A obra redentora de Cristo, vai ficar muito claro, não é suficiente em si para nos dar a vida eterna. A gente precisa acrescentar o que diz aqui. Aí veja bem, é o que é que Joseph Smith teve a revelação. Pois eis que eu a ti revelo um novo e eterno convênio. Né? Relação. Eles não chamam convênio, mas é como se fosse o sentido de aliança, uma nova aliança eu ofereço a vocês. E se não cumprires esse convênio, então serás condenado. Porque ninguém pode rejeitar vamos dizer até, essa aliança e ter permissão de entrar na minha glória. Aí diz lá: pois todos os que receberam uma bênção de minhas mãos obedecerão à lei, que foi designada para essa bênção, em suas condições, como instituídas, desde antes da fundação do mundo. E quanto ao novo e eterno convênio, foi instituído para a plenitude de minha glória. Né? O Senhor dizendo a Joseph Smith: e aquele que recebe a sua plenitude deve cumprir a lei, e cumpri-la-á. Caso contrário, será condenado, diz o Senhor. Se vocês virem, irmão, os escritos de Joseph Smith, ele se coloca mesmo como ser iluminado, né? Não, eu estou recebendo um profeta de Deus e que ele é a boca de Deus e está dizendo a verdade, e é um culto à personalidade incrível. Em todos os livros, Doutrinas e Convênios, a Pérola de Grande Valor, o livro de Mormon, né? E aí algo básico, irmãos, com relação à salvação. E tem um ponto aqui que eu não coloquei, irmãos, não veio. Eles defendiam até um tempo atrás, até acho que a década de 40, década de 50, a poligamia. E está nos escritos lá no livro de Nefe, onde o homem, e tem lá em Utah, né, a sede lá em Salt Lake City, nos Estados Unidos, ainda existem famílias, homens com várias esposas. Na Igreja Sud, que é a maior denominação mormon, que tem outras já tem outras ramificações menores, mas tem 6 ramificações dessa doutrina mormon já, né? Então a Igreja mormon já teve 6 divisões, né? E existem outras que até hoje, das divisões, preservam a poligamia. E eles dizem, irmãos, que Jesus casou. Eles falam que Jesus casou. Com quem? Com Marta e Maria. E Maria Madalena. E eles dizem que o casamento de Caná da Galileia era Jesus casando. E está nos escritos dos mormons. E eles defendem assim, não abertamente, hoje não, hoje oficialmente, disseram não, Deus mudou, né? Mas eles dizem assim, em determinado momento o Senhor falou pelo profeta, aí autorizou a poligamia, porque ele foi usar, aí usou o exemplo de Abraão, de Davi, de Salomão, ele vai lá na Bíblia, né? E tem uma passagem interessante, irmãos. Ele escreve lá no livro dele, onde ele vai pedir, dizendo lá que a esposa dele aceitasse. Olha, que a minha esposa aceite isso, por isso, e por isso, e por isso, e por isso, e por isso. É muito estranho, é muito estranho realmente. Mas vamos seguir para o final. Conclusão, pode passar, irmãos. Pronto. Esses são exemplos, né, dessas diferenças fundamentais, irmãos, irreconciliáveis, né, entre o cristianismo bíblico e o mormonismo, né? E eu posso falar assim, o profeta maior deles afirma que todas as igrejas são seitas, por isso que eu chamo de seita. E ele, nos vários escritos, ele fala que são seitas. Eles dizem que por passar-se por crenças cristãs, as suas práticas, não dão autoridade. Assim, as práticas que eles têm, né, elas vão de encontro à autoridade, quebram a autoridade bíblica, né? Os ensinos contradizem os ensinos bíblicos, contrário ao que Jesus ensinou. E a maioria das seitas, que se a gente pensar, que se originou nesses 200 anos, e o século XIX, irmãos, foi algo assim,
Impressionante, né? Porque surgiu a igreja Sud, surgiu o testemunho de Jeová na primeira metade, na segunda surgiu o testemunho de Jeová, o adventismo, ciência cristã e várias outras seitas. E foi um momento de muito avivamento também. As missões modernas iniciaram nesse período, tiveram coisas muito boas, mas tiveram coisas muito complicadas nesse período, né? Então, os santos dos últimos dias, eles não creem nas verdades bíblicas essenciais. E por que eles querem ser aceitos como cristãos, irmãos? Por que será que eles querem ser aceitos como cristãos? Pode passar. Eles acreditam em outros cristãos. Eles dizem que os outros cristãos, nós não somos cristãos, seguidores das doutrinas, somos apóstatas. E eles querem ser considerados cristãos. Por que seria, né? A gente pode pensar por 3 razões que eu pensei aí. Ou para dar conforto e legitimidade a eles mesmos, pessoalmente, pelo fato de parecerem uma religião legítima, né? Não, é cristão, né? Porque nós somos conhecidos desde a Bíblia lá, pequenos cristos, né? Desde a igreja lá em Antioquia, onde a primeira vez fomos chamados, então, por isso somos cristãos. Para isso, ou para reforçar uma aparência de legitimidade, de religião legítima, facilitando o seu proselitismo a ser propagada, e é muito propagada, tem crescido bastante, como eu falei, ou então porque eles creem que eles são os únicos cristãos verdadeiros, apesar de chamarem os outros de quererem dizer que não, somos cristãos entre os outros cristãos. Mas, em tese, assim, em síntese, eles se acham os únicos cristãos verdadeiros, né? Pode passar. Então, fica a pergunta: se os mormons se julgam os únicos cristãos verdadeiros, então eles não deveriam esforçar-se por passar-se como parte da igreja cristã? Eles deveriam proclamar abertamente a todo mundo que os cristãos evangélicos são nada mais do que apóstatas e que eles são os únicos verdadeiros cristãos. Mas eles não fazem isso abertamente. Eles fazem isso reservadamente, em particular. Eles se acham, eles são exclusivistas. Mas quando estão aqui, eles vão agir normalmente como se fossem cristãos, ou tratando-nos como cristãos também, né? E se os mormons, irmãos, a sua liderança principalmente tem essa consciência dessas verdades, por que eles pretendem ser entendidos como parte integrante de que o mundo em geral considera a igreja cristã? Se eles sabem e tratam os outros como apóstatas. E as lideranças deles têm esse conhecimento. Então a gente pode pensar, a lógica nos leva a concluir que a sua motivação é uma combinação de 3 possibilidades. E a segunda é a mais importante, né, que é converter mais e mais pessoas à seita do mormonismo, a religião deles, né? E por que é importante, irmãos, estarmos aqui para ensinarmos sobre isso? Exatamente porque é um ensino muito perigoso, porque é enganoso. Você vai ler, se você olhar o site deles e for ler, em princípio, se for uma pessoa que não tem a base bíblica, ele vai começar a acreditar que são crentes. Jovens, e você vê muitos jovens, os vídeos que mostram, né, falando sobre propósito de vida. Irmãozinho, ô Luizinho, o terceiro vídeo. Olha que vídeo bonito, irmãos. Missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E nós temos uma mensagem bem especial para você. Deus ama você e Ele criou um plano especial para a sua vida. E esse plano pode te ajudar a encontrar felicidade e esperança e um propósito na sua vida. E nós, como missionárias, queremos te ajudar para conhecer esse plano e poder se aproximar mais de Jesus Cristo. Acesse o link abaixo e converse com os missionários mais próximos de você, para você entender o seu propósito. Deus tem um plano essencial para a sua vida, irmãos. Deus tem algo a ensinar, a lidar, né? E tem um propósito. Então acesse o site, venha aprender conosco. E eles ensinam muito isso, irmãos. Eles mostram que Jesus é o nosso Salvador e Redentor, enviado para salvar a todos. Ele pode sentir alegria, paz. E, de fato, irmãos, nós encontramos isso em Cristo. Isso é verdade. A gente vem aqui por isso, irmãos, porque nós precisamos de paz, de alegria, de sentido, de propósito. Por isso estamos aqui. Só que nas respostas a essa situação, a essa questão, eles dizem assim: acreditamos que Jesus Cristo é o Filho literal de Deus. Está lá escrito. E um membro distinto da Trindade, junto com Deus, o Pai e o Espírito Santo. Diz assim, que ele veio à Terra para cumprir
uma missão divina, na qual ele vivenciaria as provações de uma vida mortal, ensinaria e testificaria, realizaria milagres e sofreria e morreria pelos pecados, permitindo que nós sejamos limpos. Mas vejam bem, irmãos, que venceria a morte após a sua ressurreição. E eles dizem, irmãos, teve um detalhe, eles dizem que após a ressurreição, esse é o ápice do livro de Mórmon. Após a ressurreição, Jesus vai e aparece não só aos discípulos, como ele apareceu, os registros bíblicos de Atos, mas ele foi lá para as Américas e apareceu para os povos nefitas. E se revela e diz, olha, eu sou Jesus ressuscitado, e diz que tem os testemunhos dos profetas, e esses povos acabaram, irmãos, se dizimando entre si nos relatos, e não há nenhum resquício arqueológico sobre a existência desses povos. Não há nada que comprove a existência desses povos na América do Norte, né? Mas o perigo, irmãos, qual é o perigo? Pode passar, irmãos. Pronto. Sob a ótica da teologia mórmon, né? Nós estudamos aqui com o Márcio, né? O credo niceno, eles têm uma divergência grande, porque eles acreditam que Deus ele é diferente em substância e é só um em propósito. Enquanto o cristianismo prega que o Pai e o Filho são o único Deus em 3 pessoas, mesma substância, mesma essência, os mórmons acreditam que eles são 3 deuses distintos. Formam, na verdade, um triteísmo. Que Jesus é Deus, irmãos, para eles, mas na teologia mórmon, Jesus é um Deus. Vocês vão ver que na teologia do Testemunho de Jeová também, né? É um Deus. É um ser divino, criador, mas que ele não é o mesmo ser que o Pai. E eles acreditam que o Pai é o governante supremo e Deus do Filho. Jesus não é o Deus do Filho. Houve um momento onde Jesus ele esteve submisso ao Pai, a pessoa de Jesus, não ao Deus. Deus é um só. E o Evangelho, isso vai ser tratado mais pelo Filipe, acredito, na próxima aula. Mas Jesus é Deus, assim como o Pai é Deus, e assim como o Espírito Santo é Deus. E quando nós adoramos a Deus, adoramos ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito. Quando ele fala, irmãos, lá na resposta, filho literal, pode passar, irmãos. Esse sentido de filho literal, quando os mórmons afirmam isso, eles querem dizer que creem que Jesus é o filho literal de Deus, irmãos. Deus desceu e teve relações com Maria. Eles ensinam que Deus desceu e teve relações com Maria, e assim Jesus nasceu corporalmente. Então Deus tem um corpo e foi, não é a concepção através da ação do Espírito Santo. Eles não ensinam isso, está nos ensinos dele. Há uma hierarquia, né, entre Deus, o Filho age sempre sob a direção do Pai. Pode passar, irmãos. Em resumo, né, para os mórmons, Jesus é divino, adorado como Salvador, mas não é a mesma pessoa, nem a mesma substância que o Pai Celeste. Ele rejeita o princípio da consubstancialidade, né? E isso diz tudo, irmãos. Isso importa por tudo. Por quê? Porque isso tem a ver com adoração. Porque se fosse assim, estaria havendo uma idolatria, irmãos. Se ele não é Pai, então é mais de um Deus, você está adorando a quem? É uma religião basicamente politeísta. E eu perguntaria, irmãos, a quem eu adoro, né? A quem você adora, né? A quem nós constantemente chegamos aqui para que Cristo nós adoramos? Essa pergunta, irmãos, foi feita pelo próprio Senhor aos seus discípulos, né? Quem dizeis que eu sou? E uma pergunta como essa só pode ser respondida mediante o poder do Espírito Santo, nos fazendo reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a revelação maior, a revelação final de Deus, é o Senhor Jesus. A palavra que nos revela, e eu queria passar, pode passar o próximo slide, último, acho que é o último. Pronto. De uma só substância com o Pai. Guardo no coração, o Sérgio gosta muito desse salmo, né? 119, né? É lindo, irmãos, o salmo. Vamos ler o salmo 119, que fala da palavra, e a gente vai entender quem é a palavra, irmãos. Guardo no coração as tuas palavras. Vamos ler todos juntos?
Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Quem é a palavra, irmãos? Continuemos. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Tudo termina em adoração, irmãos. Tudo termina em adoração. Nós fomos criados para adorar. Por isso que o homem se quer daí, idolatra tantas coisas. Porque o nosso coração precisa disso. E nós nos encontramos e nos completamos na adoração ao Senhor. Então, a palavra se fez carne, né? E por isso, irmãos, que a palavra tem que permanecer em nosso coração. Quando a palavra permanece no nosso coração, é a maneira de Jesus permanecer conosco, irmãos, porque Ele é a palavra. Ele é a palavra.